Você quer que o seu filho tenha um desenvolvimento motor saudável, que ele seja bem desenvolvido e que ele não tenha atraso do seu desenvolvimento e que o processo de alfabetização dele seja eficaz? Então você precisa favorecer um ambiente para o bom desenvolvimento motor do seu filho. Por quê? Porque a base motora, o desenvolvimento motor é a base para todos os aspectos de desenvolvimento do seu filho. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Ofertar um ambiente cheio de brinquedos para o seu filho não quer dizer sucesso no desenvolvimento motor dele. O seu filho precisa ter um ambiente favorável para o seu desenvolvimento motor e é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento da criança relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança, da pessoa, do ser. O desenvolvimento motor não depende apenas da maturação do sistema nervoso, do cérebro dessa criança. Segundo Galahu, o desenvolvimento motor é influenciado por três questões. A primeira questão que ele fala são as influências individuais, que tem a ver com a hereditariedade, com a biologia, com as características próprias da criança, com questões genéticas, com questões fenópticas. É tudo que essa criança já nasceu com ela. E a segunda questão que influencia é o ambiente. Então, tudo que essa criança aprende, os estímulos que essa criança tem, o encorajamento, a qualidade desse ambiente em que essa criança está inserida. E a terceira questão seria as tarefas motoras, que são os fatores físicos e mecânicos. Então, um bom desenvolvimento motor da criança vai repercutir em toda a vida dessa criança e em todos os aspectos sociais, emocionais, intelectuais, culturais. A base para o desenvolvimento da criança é o motor. Se a criança não domina o corpo dela primeiro, ela não tem como aprender as outras coisas. Por isso, o desenvolvimento motor é tão importante para a criança, ele é fundamental para todo o seu desenvolvimento, porque é a partir do desenvolvimento motor que a criança controla o seu corpo. E a partir do controle do seu corpo que ela aprende todas as outras habilidades que ela precisa, todas as áreas de conhecimento que ela precisa, inclusive os conhecimentos pedagógicos lá na escola. Então, muitas vezes, a criança tem atrasos lá na escola é porque o desenvolvimento motor dela está aquém, está ruim, está prejudicado e isso está atrapalhando nos seus processos cognitivos, intelectuais, de aprendizagem pedagógica. E esse desenvolvimento motor também é o processo de maturação desse cérebro. E a partir dessa maturação, desse desenvolvimento, a criança tanto vai receber informação do ambiente, do meio em que ela está, como também ela vai interagir com esse meio, com esse ambiente em que ela está inserida. E isso por meio de estimulação. Como eu disse, não é somente a maturação dela, ela precisa ser estimulada, ela precisa ter o ambiente favorável para desenvolver a parte motora. Então, se essa criança tem um bom desenvolvimento motor, vai fazer com que ela seja uma criança independente. Por exemplo, ela tem um bom desenvolvimento manipulativo, mãos, ela vai conseguir pegar e fazer várias coisas com a mão dela, como escrever, comer sozinha, escovar, pegar brinquedos. Se essa criança foi bem desenvolvida quanto à questão do andar, ela vai poder explorar livremente em mais espaços e com mais independência e autonomia esse mundo, esse ambiente em que ela faz parte, em que ela está inserida. E esse desenvolvimento motor se inicia lá na gestação, quando a criança ainda é um feto na barriga da sua mãe. Inicia quando? Quando ela começa a se movimentar lá dentro. E esse desenvolvimento motor em nós só vai terminar na nossa morte. Então, durante toda a vida, desde a gestação, nós estamos em processo de desenvolvimento motor. E quem traz pra gente essa questão das fases de desenvolvimento motor é Galahu. Essa é a ampulheta de Galahu. Eu trouxe essa ampulheta para vocês entenderem quais são as fases do desenvolvimento para que vocês reconheçam qual a fase do desenvolvimento em que está o seu filho. Aqui nessa ampulheta vocês vão ver os nomes das fases, vocês vão ver aqui também que cada fase dessa foi dividida em alguns estágios e também vão ver em que idade que começa essa fase e que idade que termina. Mas não se prendam a essa idade, porque pode ser
que por conta de um ambiente pobre de estímulo, essa criança não se desenvolva bem nessas fases motoras de desenvolvimento que Galahu nos traz. Então, a idade dela não vai adiantar nada se ela não tiver um suporte, se ela não tiver um ambiente que favoreça esse seu desenvolvimento. Vou procurar explicar para vocês de uma forma simples e sucinta o que cada fase dessa quer dizer. Eu vou me ater apenas às fases que estão relacionadas com a primeira infância, porque aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Esse é o meu foco de compartilhar conhecimento com vocês. Então, a primeira fase que Galahu traz é a fase motora reflexiva. Essa fase motora reflexiva é aquela fase em que a criança não tem domínio do próprio corpo. Todos os movimentos que ela faz são involuntários. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, ela não tem controle. Então começa lá na barriga, quando a criança se movimenta na barriga da mãe, e vai até 1 ano. A segunda fase é a fase motora rudimentar. É aquela fase em que a criança começa a trazer para o movimento uma voluntariedade. Ela já faz aquele movimento porque ela quer fazer aquele movimento. Por exemplo, quando ela traz a mão na boca para coçar a gengivinha porque os dentinhos estão nascendo. Ela quis fazer isso. Ela sabe que ela pode usar a mão para fazer isso que ela está precisando naquele momento. Então essa é uma fase motora rudimentar. O ato do movimento voluntário, ela sabe que ela pode fazer aquilo e ela faz, mas ela ainda não tem uma qualidade de movimento. Por isso que é rudimentar. É um movimento sem muita especificidade, sem muita qualidade. É aquele momento também que a criança sai rabiscando de qualquer jeito. Aquela é a fase motora rudimentar. E essa fase motora rudimentar vai desde o nascimento até 2 anos de idade. E em terceiro, tem a fase motora fundamental. Essa fase é quando a criança vai aperfeiçoar 3 habilidades: a habilidade manipulativa, a habilidade de locomoção e a habilidade de estabilização. Manipulativa é atividade com as mãos, né? Fazer qualquer coisa de rosquear, abrir, fechar, encaixar, pegar, alcançar, soltar, lançar. A segunda é a locomoção, diz respeito a andar, correr, pular, subir, descer, tudo que tem a ver com se locomover. E a terceira é a estabilizadora, que tem a ver com questão de equilíbrio, de controle, de tronco, de conseguir ficar em um pé só, de conseguir, por exemplo, subir em cima de algum lugar e não cair ali, ficar ali em cima. Tem tudo a ver com essa estabilização, com questão de equilíbrio. Rotação também tem a ver com essa parte de estabilização. E essa fase começa com 2 anos e ela vai até 7 anos. E aqui a gente finda as fases relacionadas à primeira infância. As próximas, ela sai fora da primeira infância. Como eu disse, não se prenda às idades, porque pode ser que essa criança tenha 7 anos, mas ela ainda tem um movimento rudimentar, porque todas as outras fases não foram bem desenvolvidas. Se a fase motora reflexiva não for bem desenvolvida, vai atrapalhar a fase motora rudimentar. Se a fase motora rudimentar não for bem desenvolvida, vai atrapalhar a fase motora rudimentar e assim sucessivamente. Então, cada fase precisa ser bem estimulada. E como que isso vai acontecer? A gente propiciando para a criança um ambiente favorável para esse desenvolvimento motor. Também é preciso lembrar que cada criança vai ter um período de desenvolvimento motor, mas você precisa saber que há sim um desenvolvimento esperado para cada faixa etária da criança. Existe sim. Essa frase de que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, ela é incompleta. O certo é, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento dentro do tempo esperado. Então, preste atenção, acompanhe o desenvolvimento do seu filho desde o nascimento. Você tem uma caderneta, que nessa caderneta você pode acompanhar como que está a fase de desenvolvimento do seu filho. Acompanhe, converse sempre com o pediatra, observe, porque como eu disse, cada fase motora, se ela não for bem estimulada, ela vai atrapalhar a próxima. Não pague para ver, porque como eu já disse desde o início do vídeo, a base para todo o desenvolvimento da criança é o motor. É a partir do corpo que a criança aprende todo o resto. Então, se ela não tem o domínio de si mesma, ela não vai dominar as outras coisas. Ela não vai dominar a escrita, a leitura, andar de bicicleta, andar de patins, sentar, levantar, comer sozinha, colocar uma roupa, tirar uma roupa. Ela não vai dominar.
porque ela não domina o corpo dela. É a base para todo o desenvolvimento. Então observe e acompanhe bem todo o desenvolvimento da sua criança. Você não precisa pirar. Você não precisa, meu filho chegou com tantos meses e não tá fazendo tal coisa que tá escrito lá. Calma, existe um tempinho para menos e para mais e vai estar dentro da fase. Não quer dizer que ela fez 12 meses, já tem que sair andando. Não, ela tem até 18 para andar sozinha. Então, é bom sim você acompanhar, mas sem piração. Sempre conversando e procurando, porque às vezes o teu filho tem algum transtorno ou simplesmente está faltando estimulação, está faltando um ambiente favorável para o desenvolvimento motor dele. Você já se deparou com alguma criança que fica se escorando o tempo todo? Que brinca mais deitada, que cai o tempo todo, que é bem destrambelhada, derruba tudo, ou que anda durinha igual um robô, ou então que anda toda molenguinha igual aqueles bonecos de posto? Já reparou alguma criança assim? Então, crianças assim, em geral, têm o seu desenvolvimento motor atrasado. O seu desenvolvimento motor não está bem. Por isso que acontece isso. Ou essa criança tem algum tipo de transtorno de desenvolvimento motor. Hoje em dia se tornou uma prática comum dar atestado de transtorno para todas as crianças, mas nem sempre é. A gente precisa parar de medicamentar as nossas crianças. É verdade que existe sim transtorno? Existe. E precisa sim ser passado por uma avaliação séria, com um profissional sério, mas nem toda criança que recebeu um laudo de transtorno realmente tem. Às vezes, essa criança está com atraso no seu desenvolvimento motor. Às vezes, aquela criança que foi taxada que está com um atraso de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, na verdade, a dificuldade dela não é de captar o conteúdo. A dificuldade dela é de controlar o próprio corpo. Como que ela vai controlar alguma outra coisa fora do corpo dela? Então, a gente precisa prestar atenção quando nós nos depararmos com crianças que fazem isso que eu falei antes, de andar como um robozinho, ou muito molinha, ou ficar mais deitada. Preste atenção, porque tudo isso está indicando que essa criança tem alguma fraqueza muscular, ou que essa criança não tem um domínio corporal, não tem uma coordenação boa, não tem um esquema corporal bom. Alguma coisa no seu desenvolvimento motor pode estar atrasado, pode estar em déficit, e por isso que a criança faz isso, de ficar escorada, de ficar deitada, porque ela não sabe te falar o que está acontecendo. Então ela vai procurar alguns comportamentos que ajudam ela naquele momento. E esses comportamentos são indicativos para nós que a gente precisa abrir o olho, prestar atenção e correr atrás de ajuda de um profissional que possa fazer uma avaliação e nos dar um retorno e nos dar um respaldo. Às vezes, simplesmente, é uma falta de estímulo porque ela não tem um ambiente favorável que ajude ela a ser estimulada. E aí, que profissionais que você pode correr para pedir uma ajuda? Você pode procurar, se você percebeu que é algo ligado a essa parte motora, um profissional de educação física, ou um psicomotricista clínico, ou um fisioterapeuta infantil. Ou se você ainda ficou na dúvida, converse com o pediatra dessa criança e ele vai fazer uma indicação para um profissional adequado. Às vezes também pode ser um terapeuta ocupacional que vai auxiliar nessa questão aí. Qual é o problema da criança ter atraso no seu desenvolvimento motor? Eu já disse várias vezes, mas eu vou frisar mais uma vez. A questão é que a base do desenvolvimento da criança é o motor. A criança aprende primeiro no próprio corpo e depois fora dele. Eu já dei alguns exemplos para você. Se ela não tiver um bom desenvolvimento motor, ela não anda de bicicleta, ela não vai escrever, ela não vai ser bem alfabetizada. Vai falar que ela tem dificuldade de aprendizado e não vão prestar atenção que a questão é motora. Então, essa é a questão grave, que o motor é a base do desenvolvimento da criança. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Em geral, a gente não dá muito valor para a parte motora. A gente só vai prestar atenção nisso lá na frente, quando a criança tem uma dificuldade na escola. E aí vai começar a ir atrás para ver o que é, fazer avaliação aqui e ali, e aí vai se identificar que é a questão motora, se você der sorte de cair com um bom profissional. Porque senão vai achar que são outras coisas, que é uma questão cognitiva, que é uma questão de transtorno, vai medicamentar essa criança e nunca vai ser encontrado a verdadeira questão dela. E ela vai crescer um adulto disfuncional. Vai ter algumas dificuldades na vida adulta dela, como por exemplo, a questão social.
o se relacionar com o outro. Se a criança não domina o seu próprio corpo, inconscientemente o cérebro entende que ela não vai saber lidar com o outro. Isso já tem pesquisas que foram feitas em universidades americanas comprovando essa questão do social com o desenvolvimento motor. Então percebem a importância de valorizar o desenvolvimento motor do seu filho? O segundo ponto importante da criança ter um desenvolvimento motor bom é que, se essa criança não domina o próprio corpo, ela não vai saber se comunicar. Porque lá na primeiríssima infância, antes da criança falar verbalmente, ela vai falar corporalmente. O movimento é uma linguagem corporal. Existe a linguagem verbal, a fala, e existe a linguagem corporal. Então, se ela não sabe usar o seu corpo para expressar o que ela está falando, o que vai acontecer? Esse cérebro vai dar um jeito de expressar o que ele quer. Se ele não consegue por meio de linguagem corporal, mostrando, apontando, gesticulando, fazendo o movimento que ele quer, ele vai começar a gritar, vai começar a bater, vai começar a morder, a empurrar, porque de alguma forma ele vai se expressar naquilo que ele quer. E chega lá no período da birra, que a gente acha que é um mau comportamento, quando na verdade é uma comunicação por meio de um comportamento que não é adequado, mas é uma forma que a criança está se comunicando conosco. Mas também entendam que a birra e a pirraça fazem parte do desenvolvimento da criança. Em algum período da vida dela, vai ter muita birra e muita pirraça por conta de um desenvolvimento neurológico grande que está ocorrendo ali no cérebro daquela criança. Que é aquela fase em que a gente conhece por Terrible 2. Inclusive eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link dele na descrição, caso você esteja passando por essa fase para você saber mais. E aí, se a criança tem atraso no seu desenvolvimento motor, como que ela vai se comunicar? Em alguns estudos realizados na década de 60, feitos no Irã e no Líbano, com crianças que estavam com atraso de desenvolvimento motor de orfanato, eles verificaram que algumas dessas crianças estavam com um atraso, digamos assim, pior. Dessas crianças. Então tinham dois grupos, um estava com um atraso não tão ruim e o outro bem ruim, pior desenvolvido. E eles observaram que essas crianças estavam com esse desenvolvimento motor atrasado mais grave porque eram crianças que não tiveram possibilidade de ambiente estimulador, não tiveram oportunidade de experiências motoras no ambiente em que elas viviam. Então, a privação e a ausência de estimulação motora pode sim atrasar o desenvolvimento motor da criança. E um baita estimulador para o desenvolvimento motor das crianças é o ambiente doméstico. Você não precisa inventar atividades para sua criança, basta você inserir ela no dia a dia das atividades domésticas da casa. Ela pode pegar uma roupa e colocar no cesto para lavar, ela pode guardar os brinquedos sozinha, pode tirar um pó, pode arrumar a mesa para a hora das refeições, pode lavar uma louça, pode varrer o chão ou passar um aspirador de pó. Enfim, tem várias atividades da casa, na vida doméstica, em que essa criança pode ser inserida. Aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu falo mais sobre como a gente pode inserir as crianças na vida doméstica. Eu vou deixar o link dele na descrição abaixo, caso você tenha dificuldade de fazer isso. Como eu disse, se você encher o seu filho de brinquedo, não quer dizer que ele vai ter um bom desenvolvimento motor. Mas o que você pode fazer para proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento do seu filho? Como que você cria esse ambiente? Então, as sugestões que eu vou deixar para vocês, com base científica, de que sim, tem grande impacto no desenvolvimento motor da criança. A primeira questão, reduzir tempo de tela. Quanto mais a criança fica exposta à tela, menos a criança vai gostar de se movimentar. Menos a criança vai ver prazer, diversão na vida real. Porque lá nas telas é uma competição injusta com as telas. Porque as telas têm muita hiperestimulação. Ela tem o som acontecendo, tem músicas acontecendo, tem cenas, movimentos, tem cores, tem muitas informações acontecendo. E na vida real, na vida concreta, para que tudo isso aconteça, depende de mim fazer isso. Esse carrinho, ele não vai se movimentar se eu não pegar ele e fizer alguma coisa com ele.
Se eu não levar ele para lá e para cá, subir e descer, ele não vai fazer nada sozinho. E nas telas é muito injusto essa comparação ali. Então, quanto mais o seu filho ficar nas telas, menos ele vai gostar de brincar no mundo real, no mundo concreto. Menos ele vai gostar de brincar com brinquedos que dependam dele. Ele vai querer cada vez mais coisas que façam as coisas sozinho. E ele vai perdendo essa habilidade de brincar, de saber brincar sozinho. Sem contar que muito tempo de tela hiperestimula o seu filho. Então, se você já tem um filho agitado, ele vai ficar mais agitado ainda. Se você tem um filho que tem dificuldade de se concentrar, ele vai ficar mais desconcentrado e sem atenção ainda. Aqui no meu canal eu tenho essa playlist que eu falo mais sobre os prejuízos do excesso de tela para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Eu vou deixar o link dessa playlist na descrição abaixo. Segunda sugestão: ensinar as tarefas domésticas, tanto de autocuidado quanto de cuidado com o outro. As tarefas domésticas, elas podem ser divididas, segundo Montessori, em duas categorias, que são aquelas tarefas que a gente ajuda a casa e ajuda o outro, como, por exemplo, varrer, lavar uma louça, e as tarefas de autocuidado, escovar o dente, comer sozinho, colocar a roupa, tirar a roupa. Então, você precisa inserir o seu filho. Faça um cronograma, coloque algumas responsabilidades, comece com pouca coisa. Se o seu filho não tem esse costume, não adianta você colocar 10 coisas para ele fazer. Começa com uma, duas, de acordo com a capacidade motora dele e de acordo com a idade dele. Terceira questão que a ciência nos traz: fazer as coisas pela criança. Não faça nada pelo teu filho. Em que sentido? Ele tá tentando colocar um calçado e ele tenta e vai. Você vai lá e faz por ele. Você acabou de tirar uma oportunidade de coordenação visomotora do seu filho e de autonomia e de independência. Percebe o quanto que nós interferimos no desenvolvimento da criança quando a gente vai lá e faz por ela? Então deixa o seu filho fazer. Ajuda quando necessário. E o necessário vai ser quando o teu filho te avisar que ele precisa de ajuda. Mas não faça tudo. Mostre para ele como faz e peça para que ele faça. Ajude parcialmente e ele faz o restante. Assim ele vai aprendendo a fazer sozinho aquela tarefa. Aquela habilidade dele vai ser desenvolvida. E outra coisa que é muito séria: você está colocando o seu filho em risco de abuso, porque quanto menos a criança é independente e autônoma, mais ela é suscetível a ser abusada, porque ela vai sempre precisar da ajuda do outro. Quanto mais ela é independente e autônoma, mais ela vai estar protegida. Então repense. Será que vale a pena por causa da minha correria do dia a dia? Ou será que eu preciso investir no desenvolvimento do seu filho para a proteção dele mesmo? Quarta sugestão: deixe ele explorar livremente, mas de forma segura, com certeza. Mostre para ele qual é essa forma segura. Por exemplo, ele vai subir no sofá. Não sobe que você vai cair. Não é melhor você ensinar para ele a forma de subir e a forma de descer? Porque, gente, criança pequena, em algum momento, mesmo que você tenha uma babá ou você fique ali 24 horas com seu filho, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento você piscou, vai acontecer alguma coisa. Então já ensina. Ensina qual é a forma segura para que o seu filho possa fazer as coisas, para que ele possa explorar livremente. Lembre-se que até 3, 4 anos o seu filho não tem memória. Por isso você precisa falar muitas vezes a mesma coisa. Porque mesmo que você fale, mas eu acabei de te contar, não. Ele não lembra que você contou aquilo para ele não tem memória. Então, preste atenção nisso, ensine para ele a forma segura e você também tenha calma, explique para ele as coisas, que aos poucos ele vai sim entendendo e captando aquilo. E outra, que nessa fase de até 3 anos é mais fácil para o seu filho aprender por imitação, por coisas que ele vê você fazendo, pelo corpinho dele. Então, em vez de só falar, mostre a ação, na prática, como que é aquilo, que fica mais fácil para ele guardar essa informação. Porque a informação que ele guarda agora não é na mente, no cérebro dele, é no corpo dele. É uma memória de movimento. Então mostre o movimento para ele que fica mais fácil dele lembrar. Por isso que a criança entende ou não quando a gente faz o dedinho rapidinho. E quinta, prepara a casa como um ambiente estimulador. Você precisa entender que o seu filho está em desenvolvimento. Muitas famílias querem continuar com toda a decoração de vidro, de porcelana, coisas perigosas ali e querem que as crianças aprendam a não mexer naquilo. Gente, é irracional nós pensarmos assim, porque a criança ela não consegue ter esse pensamento lógico que nós temos. Ela depende da formação do córtex pré-frontal e esse cérebro vai estar formado com 18, mas termina
lá para 23, 25 anos. Então ela não raciocina de forma lógica, ela não sabe que aquilo é perigoso. Outra questão, tudo que é feito na cor preta, cinza, branca, são coisas que tem mais contraste, que atraem mais as crianças. Por quê? São coisas do nosso dia a dia, que elas sempre veem a gente manuseando, e a grande maioria deles são nessas 3 tonalidades. Então é claro que isso vai atrair a criança, ela vai pegar. Então você é o racional. Você pensa logicamente, você tem essa questão aí de saber o que é perigoso e o que não é. Então é você que precisa preparar o ambiente para receber o teu filho. Então deixe as coisas na altura dele, deixe as coisas que são perigosas escondidas. Vai ter um tempo em que vai passar essa fase e você vai poder voltar a decorar lá com as coisas bonitas que você gosta, de porcelana, de vidro, de cerâmica. Agora, o seu filho precisa da sua ajuda. Precisa que o ambiente seja o mais minimalista e o mais seguro e que dê para ele a oportunidade de explorar livremente. Então você precisa preparar esse ambiente para ele. Nessa questão de preparar o ambiente para criança, eu quero trazer uma informação para vocês. Tem alguns autores que trazem a questão de que os espaços precisam ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos cognitivo, social e o motor. E quando esses ambientes são preparados assim, a gente vai dar oportunidade para a criança para que ela possa explorar, subir, descer, pegar, soltar, empilhar, desempilhar, abrir, fechar. Vai dar oportunidade para essa experiência motora que ela precisa. No meio disso, a criança vai estar aprendendo a controlar o próprio corpo e vai estar aprendendo a conhecer as coisas. O que são aquilo? O que é um copo? Ela não sabe, nós sabemos. Ela precisa dessas experiências de pegar as coisas, de mexer nas coisas para ter esse aprendizado por meio do motor. Por isso a necessidade em uma fase da criança em que tudo que ela coloca a mão, porque a fase de desenvolvimento na primeiríssima infância, nos primeiros anos de vida dela, é a fase motora, é o sensorial e o motor. Ela precisa pegar para saber o que é aquilo. A variação de estimulação precisa estar presente nesse ambiente da criança. E essa variação não precisa ser por brinquedos, pode ser por coisas. Então, você não precisa ter esses montes de brinquedos. Você pode ter essas questões lá na cozinha, de deixar alguns armários com coisas que o seu filho pode abrir, pegar, brincar e depois ensina ele a guardar. Então eu espero que essas 5 sugestões aí ajudem vocês. E você? Você tem alguma sugestão que você deixaria para criar um ambiente favorável de desenvolvimento motor para o seu filho? Deixa lá nos comentários a sua sugestão. Era isso que eu tinha para falar para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. E se você quiser saber mais assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!